Estamos com mais um participante da série de depoimentos do projeto Memória da Reforma Psiquiátrica no Brasil. Conversaremos com um militante do movimento da luta antimanicomial que desde meados dos anos 80 em São Paulo vem misturando vida e militância. Por favor, apresente-se e seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Sei da importância de estar nesse espaço da ciência e da história brasileira. Sei o que significa Fiocruz. Meu nome é Geraldo Peixoto, eu tenho 82 anos de idade e sou militante da luta antimanicomial desde os primórdios, do início da luta antimanicomial. Não estive em Bauru, onde começou a nossa militância e a militância por uma sociedade sem manicômios, porque nessa época eu estava internando meu filho. Sou militante, usuário, familiar, parceiro e muito incomodado com tudo que eu um dia vi dentro de um hospício. Por isso que eu estou aqui, é para falar dessa história. Bom, senhor Geraldo, nós vamos fazer 3 blocos. No primeiro bloco, nós gostaríamos que o senhor contasse como é que foi a sua entrada no movimento, né? A relação que o sofrimento psíquico do seu filho André e a sua busca pelo tratamento teve. No segundo bloco, os marcos históricos mais importantes, tanto do movimento aqui no Brasil, como do movimento internacional que o senhor teve contato, né? E as tendências do movimento da luta antimanicomial. E por fim, né, o legado que o seu filho André deixou e como esse legado influencia na sua visão do movimento hoje em dia, tá certo? Então, inicialmente, gostaríamos de ouvi-lo sobre a sua entrada no movimento da luta antimanicomial. Eu nunca pensei que eu fosse entrar no movimento da luta antimanicomial. Nunca me passou pela cabeça isso. Foram as circunstâncias da vida e que me obrigaram, não obrigaram, eu não fui obrigado a nada, que me atraíram para esse movimento social brasileiro chamado Movimento Nacional da Luta Antimanicomial. Foi a crise do meu filho. Foi quando ele adoeceu. Ele tinha terminado o colegial no Objetivo, famoso curso Objetivo da Avenida Paulista. Quem conhece São Paulo sabe o espetáculo que era quando terminavam as aulas lá do Objetivo, aquela escadaria toda. Aquilo tudo está na minha cabeça. E o meu filho estava naquele milhares de jovens, meninas e meninos que desciam aquela escadaria. Nunca me passou pela cabeça que um dia eu ia ser militante de um movimento chamado da luta antimanicomial. Eu achava que meu filho era um garoto bacana, como todos os outros garotos bacanas que desciam aquela escadaria. Foi isso. Então, eu entrei assim. Houve o adoecimento do André. O André começou a ficar estranho, esquisito, não entendia direito. Mas eu achava que eram as coisinhas, né? Nem preciso explicar muito o que é coisinha para um jovem de 18, 19 anos. Ele surfava e tudo mais. E eu falei, não, isso é da vida, não vai acontecer nada. E não liguei muito, não. Até que eu fui violentamente agredido por ele. E aí eu me preocupei, não sabia o que fazer. E fui atrás de psiquiatras, psicólogos e pessoas de todo mundo para me explicar o que estava acontecendo ali, sabe? Como ele surfava, eu achava que tinha um lance do base, do baseado e tal, mas isso nunca me esquentou a cabeça, isso é da vida. Mas já não era mais. Aí alguém me disse, um médico, um psicólogo, não, Geraldo, isso aí tudo bem, pode ser até que ele tenha usado, pode ser até que tenha ajudado, que tem até uma teoria psicanalítica, psiquiátrica, que diz que a maconha é um primeiro passo e tal, mas eu não vim aqui para discutir essas teorias psiquiátricas e o significado do que seja fumar ou não fumar maconha, não é isso que eu acho que eu deveria falar aqui. O que aconteceu? Eu fui violentamente agredido pelo André. Aí que a luz acendeu. Aí eu comecei a procurar. E
e eu tinha e tenho até hoje um primo meu, distante, que na época era um jovem médico recém-formado e que também tinha consultório e também era professor na USP, numa especialidade lá que eu não lembro mais o nome. Aí chegou no ouvido dele, essa coisa de família, né? Chegou no ouvido dele que o André tinha batido no Geraldo. O André, meu filho, tinha batido no Geraldo. Aí chegou no ouvido dele. Aí ele ligou para mim e falou: Geraldo, como é que é isso aí? Que estão me falando aqui que o André te agrediu. Eu falei: foi mesmo, ele me agrediu. Falou: pô, mas peraí, vamos ver isso direito. Vem aqui no meu consultório, quero falar com você. Aí eu fui lá no consultório dele e ele, o Luiz Caetano é o nome dele, ele falou: isso aí é grave, Geraldo, precisa de ver direitinho, viu? Não vamos ficar baseados só nessa aí de praia e fumar maconha, não. Vamos ver direito isso aí. Você quer? Falei: lógico que eu quero, só quero isso. Aí ele falou: tá bom, então eu vou telefonar para um psiquiatra, ex-aluno meu, e para esse ex-aluno meu, esse psiquiatra, atender o teu filho, atender o André. Falei: tá bom, Caetano, vamos nessa. Aí ele ligou, e aí que eu vim a conhecer o doutor Arthur Guerra, que na época era um jovem médico psiquiatra, faz 30 anos isso. Hoje ele é uma pessoa super comentada, aí uma referência, principalmente em álcool e drogas. Mas na época ele estava recém-formado. Aí eu fui no consultório dele, do Arthur Guerra, junto com o André. Atravessamos a cidade inteira, e o André delirando, que ia para Cabo Canaveral, e eu segurando a conversa. Nós vamos sim e tal. Mas nós fomos para o consultório dele. Aí entramos lá no consultório, ali na Vila Madalena, na entrada da Vila Madalena ali. Entramos no consultório, aí ele atendeu, falou 3 ou 4 minutos com o André, mandou o André sair e me chamou lá dentro da sala dele. E aí ele falou, o Arthur Guerra, falou: Geraldo, ele está numa crise braba e tal, precisamos de internar. Não dá para deixar ele assim. Muito complicado isso. Falei: e daí? Falei: você que sabe, eu falei para o médico. Eu já pensei em clínicas, essa puta clínica cara e tal, e coisa ilosa, né? Ele falou: não, eu interno ele agora no Instituto de Psiquiatria lá do Hospital das Clínicas, se você quiser. Porque tinha um pedido lá, não foi assim porque eu era o Geraldo, não era por causa do Geraldo, era por causa do professor dele, né, que era um cara importante lá na universidade. Então ele arrumou logo um lugar para internar o André e eu levei o André para lá. Saí do consultório dele e levei o André para o Instituto de Psiquiatria. E o André foi numa boa, entrou numa boa, tudo numa boa. E eu voltei para minha casa e eu deixei ele lá. Essa é a primeira parte da tua pergunta. Como é que eu entrei, como é que eu participo, por que você faz tanto tempo ainda continua nessa luta? Por isso, porque um dia eu adentrei os portões de um espaço que cronifica e separa as pessoas. E que aquilo tudo me incomodou demais, porque eu achava que eu estava até feliz na época, porque eu acreditava que eu tinha achado lugar para o meu filho ficar. Por quê? Porque era um hospital e, além de ser um hospital, era um hospital psiquiátrico. E eu falei: é isso mesmo que ele precisa. E aí que foi o grande equívoco da minha vida. Porque depois eu fui conhecendo o que é o hospital psiquiátrico, principalmente o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, gente. Agora não, se você for lá é um luxo. Veja bem, eu não estou criticando, inclusive é bom, estou misturando um pouco, mas se estiver muito misturado, você fala. É o seguinte, porque inclusive eu não critico quem trabalha em hospital psiquiátrico, não, jamais. Isso eu falo muito para estudante, quando eu vou em faculdade e universidade. Falei: não, vocês ralam para chuchu para se formar, então vocês têm que arrumar um emprego. Se for no hospital psiquiátrico, tudo bem. Só que vocês têm que ter consciência de onde é que vocês estão. E começa a desestruturar o hospital psiquiátrico de dentro para fora.
Isso é uma coisa de Basalha, daquela turma toda. Bom, isso vamos deixar mais para frente, porque senão eu já vou pular as coisas. Então o André ficou lá e 15 dias depois eu fui lá visitar o André, que eles falaram, você vem aqui daqui a 15 dias. Ele ficou lá e eu voltei lá e vi o André impregnado, completamente impregnado, todo sujo, com chinelo havaiano, com os dedos do pé todo imundo e tal, cheiro de mijo e tal. E coisa. E aquele lugar pesado, né, do hospital, porque principalmente naquela época, né, do hospital psiquiátrico lá. Conheci todos aqueles grandes professores doutores de lá, começando pelo professor Dr. Valentim Gentil, que é meu considerado. Eu respeito ele, apesar de tudo, como eu respeito o Fernando Goulart, por exemplo. Sabe? Ferreira Goulart. Sabe? Com tudo que ele é, o poeta e tal, mas Nossa Senhora, ele é um cara, na minha concepção, abandonou os filhos pela poesia. Eu abandonei a vida de executivo que eu tinha para cuidar do meu filho. Bom, só uma passagem. Então é isso, eu conheço todo mundo lá. O Arthur Guerra, o Valentim Gentil, a doutora Tereza, tudo esse povo eu conheci porque o André estava internado lá e ele ficou lá uns tempos. Né? Aí como eu ia lá volta e meia visitar ele, volta e meia não, eu ia toda semana, parece que podia ir uma ou duas vezes por semana, eu ia. Aí eu não sou idiota, eu comecei a ver o que acontecia naquele espaço. Comecei a ver a porta, o cadeado, o enfermeiro com molho de chave, abre uma, fecha outra não sei o quê, os caras completamente desorientados, andando naqueles corredores para cima e para baixo e tal. Falei, mas será que é esse o lugar? É aqui que vão tratar do meu filho? Aí já começou o mal-estar em mim. Foi essa percepção que eu tive do hospital psiquiátrico. A grande razão de eu entrar para a militância e começar a ser um militante da luta antimanicomial foi porque me incomodou demais o que eu vi dentro do hospício, dentro do manicômio. Uma vez estava lendo o suplemento literário da Folha e tinha lá uma folha inteira, a primeira folha, o suplemento literário. No tempo que a Folha era um jornal decente, né, gente? Essa que é a grande verdade. Hoje eu não leio mais a Folha, nem jornal nenhum. Estava lá, grande conferência, não sei o quê, sobre um esquizofrênico genial que ganhou um prêmio na Bienal de Veneza. E estava lá o nome dessa figura, do esquizofrênico genial. Eu não sabia o que era esquizofrênico ou esquizofrenia. Palavra nenhuma, eu não sabia mesmo o que era isso. Não tinha a menor ideia. Mas como foi o médico que falou, né? A palavra do médico é uma palavra definitiva, né? Era, agora não é nem tanto. Às vezes eu ponho a palavra do médico, eu discuto com ele, mas naquela época não, jamais, imagina. O médico falou, é aquilo mesmo. E eu fui ver a conferência do esquizofrênico genial. Aí já começou a mudar na minha cabeça o que é ser esquizofrênico. Sem saber nada. O simples fato de ser uma matéria desse tamanho, uma página inteira no jornal, chamado Folha de São Paulo, dizendo que um esquizofrênico brasileiro, e contando rapidamente a história do Arthur Bispo do Rosário, que ele ficou em 40 anos internado. Isso todo mundo sabe, quem está na área. 40 anos internado na colônia Juliano Moreira, que é aqui no Rio. E eu fui lá, cheguei lá, tinha a exposição do bispo no o MACRE, é um museu que tem lá dentro da cidade universitária. E eu vi aquela obra que é feita de lixo. Quem nunca viu, mas quem já viu sabe do que eu estou falando. Era um lixo. Bom, vocês sabem, vocês são aqui do Rio, começou aqui, caramba. Tudo isso começou aqui. Que eu esqueço que eu estou no Rio, eu penso que eu estou lá em São Vicente ainda. Então eu fico sempre falando lá, mas agora eu estou aqui que foi a história do Arthur Bispo do Rosário. E quando eu vi sair da exposição dele, no MAN, ali, no Museu de Arte Contemporânea, lá na cidade universitária,
e fui para o anfiteatro, tinha um bruto anfiteatro do lado do CRUSP, lá na cidade universitária, que era onde os estudantes sem dinheiro moravam. E eu entrei lá, cheio de gente, uma bruta de uma plateia, e todo mundo lá. Então eu peguei um cantinho lá, sentei e fiquei ouvindo aquilo completamente encantado, praticamente, né? Falando que a esquizofrenia era aquilo, porque eram artistas, eram intelectuais, era tudo, era um alto nível e tal, e dentro de uma das maiores universidades do Brasil, né? Na USP. Aí terminou a primeira parte, teve aquele negócio do café, eu saí sozinho, não conhecia ninguém, ninguém me conhecia. Aí eu sentei tinha uma mesa vaga e uma cadeira. Não, tinha uma mesa e uns caras sentados ali e eu tinha uma cadeira. Aí eu peguei e sentei ali, né? Sem conhecer ninguém e tal. Conversa vai, conversa vem e tal. Aí os caras começaram a falar e tal, aí eu fiquei sabendo, né, pela conversa ali, que um era professor, que era o João Freise, é um professor da USP, tem um livro publicado que é a Loucura. Ele tem um monte de livro, eu tenho o que é a Loucura, que eu comprei. O João Freise, tinha o Lula Vanderlei, que é um psiquiatra que trabalha muito essa questão corporal, na linha da Lígia Clark. Se eu estiver errado, vocês podem corrigir, hein? Principalmente o Edivaldo, que o Edivaldo sabe essa história muito melhor do que eu, né? Por isso que eu estou falando, né? Vocês falaram, se precisar de uma ajuda, não tem problema. Mas o Lula Vanderlei e uma outra professora, a Lígia, não sei, esqueci o nome dela todo, e um japonesinho sentado quietinho, não falava nada, jovem. E aí chegou a minha vez de eu falar quem eu era, né? E com essa pinta que eu tenho, os caras achavam que eu era psi também, né? Aí eu falei, não, eu estou aqui porque eu tenho um filho esquizofrênico. Aí, toda a atenção voltou-se para mim. Poxa, e daí, coisa? Aí eu contei um pouco essa história que eu contei aqui. Aí, na hora de voltar aqui a continuar a conferência, o japonesinho, quietinho, me chamou ali do lado, falou, Geraldo, eu ouvi aí com atenção a tua história e eu queria dizer para você que tem um lugar aí, assim, que exatamente que trata desses casos bastante graves, de psicose, de loucura, de esquizofrenia e tudo. Aí que eu ouvi falar pela primeira vez na minha vida desse lugar chamado Centro de Atenção Psicossocial, que abreviadamente a gente chamava de CAPS, que na época ninguém sabia o que era. Eles estavam inventando, nessa época, o CAPS da Rua Itapeva. Foi uma invenção mesmo, de uns 10 caras que trabalhavam lá. Não sei se eu vou lembrar de todo mundo, mas Ana Pita, Jairo Goldberg, Jonas Melman, Sandra Fischetti, Arnaldo Mota, Paraná, e Silvio Yasui, que é o tal japonesinho que estava lá e que me deu o toque para eu levar o André lá no Instituto de Psiquiatria. Hoje o Silvio é um bruta professor, lá em uma cidade aí do interior, acho que, não me lembro, Silvio Yasui. E foi assim. Aí eu levei, consegui. Eu fui lá no CAPS, que ele me deu um telefone. Eu fui lá, liguei, o menino que me atendeu falou, não, o senhor tem que vir aqui e tal. Aí eu fui lá e fui atendido por um psicólogo e um psiquiatra. O psicólogo era o Arnaldo Mota, que era um psicólogo e marceneiro. Não é que ele era um psicólogo e tinha uma oficina de marceneiro. Isso foi uma coisa interessante também. Ele era psicólogo e era marceneiro. Ele sabia fazer as coisas. Não é que ele ficava falando, ele ia lá e mostrava. Eu falei, já quando eu vi aquilo, eu falei, bacana. E o outro era um psiquiatra, que é o Adalberto Lamerato. Os dois. O Jonas,
Bom, aí consegui marcar para levar o André lá, porque eu precisava eu ir lá, e o André junto para fazer aquela primeira entrevista. Então, isso tudo faz parte dessa pergunta que você fez. Olha, eu só não paro mais, se não, porque essa aí continua toda a história. Porque aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu precisei de convencer o pessoal lá das clínicas, do Instituto de Psiquiatria, para liberarem o André. Porque ele precisava levar o André lá no CAPS, na Rua Itapeva. Não dava nada, eu ir lá e ficar falando. Aí começou a conversa lá no Instituto. Eu falava, olha, doutor Reinério, doutora Tereza, doutor Frankenthal, tudo isso aí era médico e psiquiatra, caras muito bons de conversa, de atendimento, atenciosos e tudo. Por isso que eu digo, eu não estou criticando quem trabalha, não. Eu critico o hospital psiquiátrico, por mais moderninho que ele seja. Mas ninguém acredita. Fala, pô, gente, que conversa é essa? Uma casa aberta, na Avenida Paulista? Vem cá, eles não imaginavam que existisse isso. Era o primeiro CAPS brasileiro que estava sendo montado, inventado, organizado. Aí, tanto que eu insisti, não conseguia. Aí descobri que o caminho no hospital psiquiátrico é você fazer tudo através da assistência social. Que normalmente a assistência social é mulher, e a mulher é mais aberta, mais sensível, é mais perspectiva, parece que tem uma outra intuição, uma outra sacação, né? Aí eu fiquei amigo de uma assistente social lá, contei essa história do CAPS, da Rua Itapeva, que ninguém sabia o que era, um CAPS, uma casa aberta. Não sei acho que muita gente conhece o CAPS aqui da Itapeva. É uma casa 400ona de um barão do café que ficou devendo naquela história da crise do café. O Estado foi lá e pegou a casa. E a casa ficou dando sopa lá, né? E aí a Ana Pita percebeu e falou, vamos fazer uma clínica aqui. E foi assim que surgiu esse CAPS aí. Assim, E aí eu consegui, através dessa assistência social, de tanto que ela perturbou lá os médicos, um belo dia uma médica que também cuidava da Ana falou, tá bom, então vai lá, vai ver o que é isso. Falou para a assistência social. Ela foi, viu e voltou lá. Falou, é uma clínica, uma casa lindíssima, na esquina da Itapeva, com aquela rua Carlos Comenali, atrás do MASP, no museu lá da Avenida Paulista. E hoje não é mais assim, né? Teve uma mudança muito radical lá. Mas naquela época foi o primeiro CAPS brasileiro aberto para a rua. Não tinha, ninguém sabia quem era quem ali dentro. Aí eu levei o André e ele ficou. Ele começou a ser acompanhado lá, ele foi liberado nas clínicas e tal, e nunca mais foi internado. Então foi assim que eu entrei dentro do movimento. Aí eu vi o outro lado, que eu desconhecia. Eu falei, então esse aqui é o meu lado. Aí o André ficou lá e eu fiquei junto. Eu fiquei tão encantado com o que eu estava vendo ali, o contraste, né, do CAPS de Itapeva e do hospital psiquiátrico. Depois eu conheci um monte de hospital psiquiátrico, porque eu participei de diversas inspeções em hospitais. Eu conheço uns 30 hospitais psiquiátricos aqui no estado de São Paulo. Aí, através do CAPS, as pessoas começaram a saber do Geraldo. Aí eu comecei na secretaria, aí eu comecei a participar da Câmara de Saúde Mental da Secretaria de Saúde, há 30 anos atrás, 25. Aí eles começaram a me levar quando tinha uma inspeção, porque antigamente o hospital psiquiátrico tinha que ser, né, nível 4. Nível 4 quer dizer o seguinte, tinha nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Nível 1 era de um jeito, nível 2 era de outro jeito, nível 3 tinha que ter luz indireta, água, bebedouro, e nível 4 tinha que ter televisão, tinha que ter, mais ou menos, eram níveis de hospitais. E o hospital psiquiátrico lá do André, naquela época, era nível 1, era o nível mais baixo que tinha, certo? E aí os caras me chamavam. Aí o André já estava sendo acompanhado lá na Itapeva. E aí a coisinha lá, a Antoninha Tipola, essa é antiga, né? Da saúde mental lá de São Paulo, Antoninha Tipola, que foi no tempo do Marcos Ferraz, doutor Marcos Ferraz, o cara legal para chuchu, viu? Psiquiatra.
Está bem velho hoje, eu não sei, mas ele era uma cabeça muito aberta, né? Dr. Marcos Ferraz, ele era o coordenador de saúde mental da Secretaria da Saúde e a Toninha Tipola era coordenadora lá. Tantos cargos, eu não consigo saber com muita clareza. E eu fui convidado para fazer uma mesa, uma vez, com o Dalmo Dallari, imagina. Dalmo Dallari, Ana Pita, Marcos Ferraz e um outro desses nomes aí, né? E eu. E eu tremei na base. Falei, porra, o que eu vou falar numa mesa dessa, né? Aí a Sandra Fischetti, uma psicóloga que já trabalhava e já era minha amiga, falou, não, Geraldo, você vai lá e você fala da sua assim, com a maior simplicidade. Eu estou fazendo um depoimento de um cara, sabe como é? Não estou querendo inverter, não estou querendo falar de filosofia, de métodos de tratamento, nada. Eu estou falando do Geraldo que viveu e que sentiu isso profundamente, que sente profundamente até hoje. A Sandra Fischetti falou, Geraldo, você fala da sua subjetividade. Eu falei, putz, aí é que piorou. Falei, mas como? Eu sou um cara objetivo, sabe? Eu tinha uma vaidade de ser um executivo, sabia ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu era objetivo. Agora a Sandra vem me mandar fala da sua subjetividade. Aí que eu comecei a entender o que é a subjetividade e abriu um espaço fantástico na minha vida. Da subjetividade, as questões da subjetividade. E eu falei nessa mesa, eu tinha escrito o negócio, eu não li nada e comecei a falar da minha subjetividade. Como é que eu entendia essa história da loucura da doença mental e principalmente tendo essa história toda dentro da minha casa. Essa aí, eu dei esse pulo para ir nessa mesa aí, com o Celso Dallari e essa turma toda. Sim, por que eu conheço mais de 30 hospitais psiquiátricos? Porque aí a Toninha Tipola, que estava lá na mesa, essa bruta mesa aí que eu te falei, a Ana Pita também estava, ela começou a me chamar para convidar, para ir visitar, para esse negócio do hospital nível 4. Porque não podia ter, todo hospital tinha que ser nível 4. Tinha que ter uma série de coisas. Senão, acabava o financiamento do Estado. E o que aconteceu? Aí ela começou a me chamar, ela falou, Geraldo, eu vou te chamar, você quer ir fazer? Eu falei, não, eu vou, né, porra? Ela falou, pois é, mas eu não entendo nada de hospital psiquiátrico, nem nada. Porra. Falou, mas é justamente por isso que nós queremos que você vá. Um cara do movimento social, um cara da militância, depois que abriu. Porque antigamente era só técnico que fazia inspeção em hospital psiquiátrico. Do professor, doutor, enfermeiro, psicólogos, etc. Aí começou a abrir, aí eu comecei a visitar. Outras pessoas foram também, não é só eu, né? Outros militantes também. E foi aí que eu vi mesmo, que definitivamente ficou claro para mim que é uma instituição superada, sem nenhuma necessidade de existir. A loucura não precisa ficar trancafiada dentro de um hospital psiquiátrico. Mas tem uns caras que são, inclusive, poetas que acreditam, que internam o filho. E o filho morre dentro do hospital psiquiátrico. Nós queremos agradecer sua participação em nome do projeto Memória da Reforma Psiquiátrica no Brasil, pelo seu depoimento, né? Pela sua história de vida e pelo senhor ter contado, né, muito desses episódios da história da reforma psiquiátrica e por ter dado o prazer desse mergulho aí na sua subjetividade. Muito obrigado para você, pela essa oportunidade, agradeço a todos esse momento e, enfim, foi um depoimento do fundo do meu coração, da minha alma mesmo, das minhas entranhas. Eu mudei a minha vida depois que eu tive uma relação com a psicose e com a doença mental, principalmente que foi com o meu próprio filho. Vi o meu filho morrer na minha frente e foi uma experiência incrível, que sem drama, sem nada, né? Eu exumei o cadáver dele,
as pessoas disseram, não vai, não vai, não vai. Eu fui. E isso outro dia eu falei para uma moçada aí. E foi um momento de libertação. Quando eu vi o caixão dele ser tirado e colocado na minha frente, e era pó. Aí lembrei da célebre frase ad lucum reverterium, né? Para a terra voltarás. E eu senti uma libertação, uma palavra de honra, não estou querendo fazer demagogia, pelo amor de Deus, se alguém pensar uma coisa dessa. Foi uma libertação que eu senti naquela hora, na hora que eu vi realmente que o André tinha voltado para a terra. E depois eles me deram a roçada, o que tinha, dentro de um envelope lacrado, com tudo ali, para mim. E eu peguei um ônibus com um envelope, com o André do meu lado, peguei um ônibus em São Vicente e vim para São Paulo. Tinha combinado com a minha filha que eu ia levar aquela ossada do meu filho lá onde faz pro crematório da Vila Alpina, porque é muito caro essa coisa de cremação, né? Eu vi o preço, é muito caro. Aí me disseram, não, você faz pelo Estado. O Estado tem um crematório do Estado, eles cobram umas taxas lá e você faz lá. Aí eu levei, peguei um metrô, imagina, eu com o André dentro de um saco azul, o meu filho embaixo do braço. São histórias, experiências extraordinárias. E ele aqui do meu lado e eu no metrô. Tac, 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 tac. Cheguei no metrô, depois peguei outro metrô lá para cima, lá para Vila Alpina. Depois cheguei no fim da Vila Alpina. Aí eu perguntei para uma moça que estava do meu lado, falei, escuta, onde é que é o crematório aqui? Ela, sabe? Aí ela falou, o crematório, o senhor vai lá? Eu falei, eu explico para o senhor, mas por que o senhor vai no crematório? Aí eu expliquei para ela. Aí foi uma coisa incrível esse final, porque ela ficou tão assim, né? Eu falei, não, porque aqui, nessa pasta azul aqui, tá os ossos do meu filho que eu quero levar lá para o crematório, para ser cremado. Aí ela falou, mas como assim, senhor? Eu falei, é assim mesmo e tal. Mas por quê? Eu falei, porque sim. Porque aí eu falo da militância, do movimento da luta antimanicomial e tal. Ela fica super curiosa. Aí ela desceu do trem, me levou até onde eu tinha que pegar um outro ônibus para ir para o crematório. Foi assim. O final da história do André. Aí ele ficou lá, paguei umas taxas lá, me mandaram voltar algum tempo depois. E eu estou com a cinza dele. Lá vou ver se eu jogo no mar, o que eu faço. E é isso, gente. É isso que eu quero passar para vocês e principalmente para as pessoas que estão chegando agora, né? Para a nova geração. Esse incômodo, esse mal-estar, né? Esse absurdo, né? Que a gente já conversei muito com... Ontem ficamos conversando muito, eu e Edivaldo, sobre essas questões, né? E foi muito legal esse dia misturado com noite que eu passei junto com ele. A vida, o absurdo da vida, né? O que é absurdo? Aí falei dele de Camus. Camus achava que a vida era um absurdo, então Tô lembrando, para terminar, Camus achava que a vida é um absurdo. Então, ele diz, Camus, então, se a vida é um absurdo, só nos resta uma saída. E essa saída é o suicídio. Certo? E ele mesmo continua no raciocínio dele dizendo não. Também não é o suicídio, é a revolta. É o homem revoltado. Ele tem um livro clássico que chama até O Homem Revoltado. Então, por isso que me veio essa coisa da que a vida é um absurdo, porque eu vi o meu filho morrer na minha frente, conversando comigo, olhando para mim. E ele morreu.
E a vida é um absurdo, porque eu via a morte do meu filho olhando para mim. Então eu deixo essa mensagem não para baixar o astral, pelo contrário. É para aumentar a alegria de viver. O momento que a gente vive, quando a gente tem uma experiência tão maravilhosa como foi essa experiência que eu vivi junto com o André e que continuo vivendo junto com essa moçada, junto com vocês. Imagina chegar numa Fiocruz, eu, Geraldo Peixoto, dando entrevista aqui nesse lugar, nesse espaço. Eu acredito piamente que nós estamos avançando e que nós vamos fazer a reforma. Aliás, já estamos fazendo. Obrigado pelo carinho e pela atenção.